O Windows é o sistema operacional mais utilizado em todo o mundo, estando presente em quase 90% dos PCs. Aliás, eu conheço muitas pessoas que nem sequer imaginam que é possível usar outro sistema operacional em um computador. O sucesso quase absoluto do Windows foi resultado de uma série de acontecimentos específicos desencadeados no passado. Mas e se as coisas não tivessem acontecido exatamente dessa forma e o Windows não existisse? Como seriam os computadores hoje em dia? Qual sistema operacional seria o mais utilizado no mundo? Vamos então imaginar esse cenário de possibilidades em uma realidade alternativa. E para isso, precisamos voltar um pouco no passado e pensar em como as coisas aconteceram. Antes mesmo da Microsoft e Apple serem fundadas, já existia um histórico de avanço na criação de sistemas operacionais por grandes empresas como a IBM e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. E um dos mais grandiosos e pai de todos os outros sistemas operacionais que temos hoje, exceto o Windows, foi criado no final da década de 60 pela AT&T, nomeado de Unix. Em termos de hardware, nos primórdios da informática, as coisas eram bem diferentes. Existiam no mercado várias empresas que produziam seus próprios computadores e sistemas operacionais dedicados, assim como é a Apple hoje em dia. Isso gerava uma grande incompatibilidade tanto de hardware quanto de software, ou seja, tanto as peças quanto os programas não eram compatíveis entre diferentes fabricantes devido a essa arquitetura fechada. Mais tarde, graças a esforços de grandes empresas como a IBM, surgiram então os PCs, com arquitetura aberta, que permitia através de um padrão que peças de vários fabricantes diferentes e vários sistemas operacionais fossem compatíveis, levando por consequência do aumento de concorrência entre as empresas e aumento da demanda à redução de preços, tornando esses computadores mais acessíveis para as pessoas. E foi aí que se deu o sucesso do Windows, inicialmente através do seu ancestral chamado MS-DOS, que foi o sistema da Microsoft adotado pela IBM em seus PCs. Nesse exato momento da história, se isso não tivesse acontecido, como as coisas poderiam ter se desenrolado? Bom, nessa época, até então, o sistema operacional mais utilizado, principalmente por pequenas empresas, era o CP/M, que significa Control Program Monitor, e mais tarde mudou de nome para Control Program for Microcomputers. Por curiosidade, foi nesse sistema que se originaram grandes programas como um sistema CAD, que mais tarde deu origem ao gigante AutoCAD. Antes mesmo de fechar acordo com a Microsoft, a intenção da IBM era adquirir o CP/M para os PCs. Isso não aconteceu por muito pouco. E aí que entra uma das possibilidades dessa nossa realidade alternativa. Sem a Microsoft e o MS-DOS, uma das possibilidades é que a IBM adquirisse o CP/M, que por sinal tinha muitas semelhanças com o DOS, e talvez hoje em dia usássemos uma evolução desse sistema, assim como aconteceu do DOS para o Windows, e talvez tivéssemos um sistema operacional semelhante ao OS/2 da IBM, lançado no passado, só que baseado no CP/M. Outra possibilidade da nossa realidade alternativa, e que sem sombra de dúvidas é a que mais me intriga, é de que a IBM, em vez de ter apostado no DOS ou no CP/M, tivesse apostado no Unix, que mencionei lá no começo. O Unix era um sistema renomado, muito poderoso, referência para o que se entendia por sistema operacional e era utilizado em grandes universidades, empresas e órgãos militares. Até mesmo a Microsoft já se envolveu com o Unix no desenvolvimento de um sistema chamado Xenix, antes mesmo de sequer pensar no DOS. O fato é que tanto o DOS quanto o CP/M eram sistemas mais simples e menos pesados que os baseados em Unix. E a IBM certamente teria que de algum jeito contornar essa situação, fazendo alterações de hardware em seus PCs. E com certeza, o resultado disso nos dias de hoje seria um sistema operacional muito mais poderoso do que o Windows, tendo em vista que o Unix possui APIs muito mais ricas em recursos técnicos do que o DOS, CP/M ou Windows. Então, nessa realidade, talvez teríamos hoje, ou pelo menos existiria a possibilidade da existência de programas muito mais avançados e com certeza melhores recursos computacionais presentes nos computadores pessoais. Ainda nesse cenário, temos que pensar que talvez sistemas Linux não existissem, já que o Linux foi escrito baseado no Unix com o intuito de trazê-lo para PCs e de forma livre.
Portanto, se o principal sistema operacional utilizado nos PCs fosse baseado em Unix, não haveria essa necessidade. Mas com certeza, o desejo pelo software livre ainda existiria e seria justificável. Dessa forma, a partir desse ponto de vista, teríamos também outros sistemas operacionais livres, assim como temos o Linux hoje. E aqui, neste ponto, devemos perceber que teríamos um cenário com todos os sistemas operacionais baseados em Unix. De um lado, poderíamos ter os computadores de arquitetura fechada da Apple com o seu macOS, que também é baseado em Unix. De outro lado, o sistema operacional mais utilizado do mundo da IBM, também baseado em Unix, e ainda os sistemas operacionais livres alternativos, também derivados do Unix. Além disso, neste cenário hipotético, a portabilidade de programas entre os diferentes sistemas operacionais existentes seria muito mais simples pela semelhança entre eles, bem como haveria uma maior propensão a maior segurança devido aos mecanismos existentes em sistemas baseados em Unix. Além disso, a experiência de uso dos computadores talvez fosse diferente, sendo que migrar entre os sistemas de diferentes empresas não seria tão contrastante pelas suas semelhanças compartilhadas. Diferente, por exemplo, do que ocorre hoje com a migração do Windows para o macOS ou Linux, onde a maioria das pessoas aprenderam e adotaram quase como padrão o Windows. E para muitos, migrar para um sistema baseado em Unix não é uma tarefa tão confortável e natural. Quanto aos sistemas operacionais de dispositivos móveis que conhecemos hoje, a não existência do Windows talvez não interferisse em sua existência, exceto do descontinuado Windows Phone, já que tanto o Android quanto o iOS têm suas descendências partindo do Unix e envolvem outros desdobramentos futuros e emergência de outras gigantes da tecnologia, como a Google. De outra forma, se deixarmos a história do ocorrido na nossa realidade de lado e imaginarmos um cenário onde existissem os mesmos sistemas operacionais que conhecemos atualmente e simplesmente excluíssemos o Windows ou a Microsoft deixasse de existir, talvez tivéssemos um cenário alternativo bem interessante de se imaginar, onde haveriam apenas o macOS, os sistemas Linux e outros sistemas derivados do Unix, como os BSDs. Nesse cenário, considerando que os PCs, por serem mais acessíveis, seriam ainda mais usados do que os Macintoshes da Apple, com certeza o principal sistema utilizado nos PCs e o mais usado no mundo seria o Linux, pela sua consolidação atual. E grandes softwares como Adobe Photoshop, AutoCAD, o pacote Office mais popular equivalente ao Microsoft Office, grandes jogos e outros seriam projetados nativamente para esse sistema. Bom, por fim, tudo isso foi apenas uma análise minha, e com certeza inúmeras possibilidades poderiam existir com a não existência do Windows e da Microsoft. Portanto, deixe aqui nos comentários qual a sua opinião, ou se você acha que algo poderia ser diferente do que eu trouxe aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Continuem aqui e assistam mais vídeos aqui do canal, pois tem muita coisa interessante relacionada à tecnologia que com certeza você vai gostar. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.